Nós temos hoje o nosso companheiro, Sidney, conhecido nosso já há bastante tempo, e vai nos falar de pertinaz, né? Que é obsessões das máscaras. Que Jesus nos envolva. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Durante todo esse ano, com certeza, os companheiros devem ter assistido diversas palestras falando a respeito do conteúdo do Espiritismo, desse conhecimento que nos leva a mudar as nossas posturas diante da vida, principalmente quando nós vamos construindo ao longo do tempo dessas repetições de informações, que nós não somos apenas esse corpo físico, somos um espírito imortal. E cada vez quando acontece algo na nossa humanidade, principalmente nos momentos que aconteceram há pouco tempo dessa catástrofe, naturalmente todos nós paramos para pensar e perceber que a vida ela é muito curta. De uma hora para outra ela se modifica. E ao se modificar, nos deparamos com uma realidade, a realidade do mundo espiritual. E como nós aprendemos durante todo esse período a respeito desta vida espiritual, da relação desta realidade do mundo espiritual com o mundo corporal, porque quando nós vamos buscar a definição de espiritismo, Allan Kardec vai registrar que o espiritismo é uma ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual com a relação com o mundo corporal. E ele vai dizer que o Espiritismo tem como objeto estudar a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Então é por isso que as casas espíritas se organizam em palestras, em grupos de estudo, de uma forma geral, para entender a respeito desta realidade. E esse tema que nós trazemos na noite de hoje é justamente um dos capítulos do Espiritismo em que nos toca muito de perto. Primeiro porque quando nós vimos que a dor, o sofrimento, o desequilíbrio graça em nosso mundo, nós verificamos que existe um componente de influência diretamente nos seres, em todos nós que nos encontramos na Terra. Então, quanto mais entender, ou pelo menos perceber, como é que funciona e o que eu posso, cada um de nós podemos fazer para evitar, ou pelo menos para atenuar essas influências, nós vamos ter aí mais saúde mental. Ainda mais agora, quando chega o final do ano, que nós começamos a nos programar para o próximo ano, com uma série de promessas, uma série de projetos, de planos, mas muitas vezes a gente esquece de planejar a nossa melhoria pessoal, como espírito imortal que somos. Então a doutrina espírita é uma doutrina que nos dá essa abertura. E o próprio Cristo, ao estar conosco, ele foi aquele que lidou com os espíritos, lidou com todas as influências que existem e pôde nos mostrar como agir em cada situação, em cada momento. Então Jesus é o iniciador do espiritismo. É o Senhor dos Espíritos que o compreendia e perfeitamente entendia. E ele vai, num momento muito peculiar, dizer que para lidar com esse grupo dessas almas que chegam no plano espiritual muito desequilibradas e nos influenciam a nossa caminhada terrena, precisamos de muita oração e jejum. A oração seria o ato desse ato nosso, da criatura com o Criador, da nossa humildade, perceber a nossa pequenez diante do nosso Pai maior. E o jejum seria o jejum do pensamento, das emoções desajustadas, das vontades desequilibradas, porque aí nós teríamos condições de avançar nesse sentido. Então, por isso que na noite de hoje nós vamos conversar a respeito disso, para que ao próximo ano a gente já saiba como lidar. Só para que vocês possam ter uma ideia, hoje nós somos cerca de 7 bilhões de seres na Terra, segundo os organismos internacionais. Reencarnam um monte, desencarnam um monte, alguns 7 bilhões e já alguma coisa. Diz os espíritos, através do próprio nosso Chico, dizendo o seguinte, que o número de almas ligadas à crosta terrestre, às vezes elas se tornam 4 ou 5 vezes mais a população encarnada. Então, só para a gente ter uma ideia do número de almas que estão
pululando, né, o nosso meio psíquico da nossa psicosfera do planeta. Se nós formos fazer uma divisão, dá mais ou menos 5 para cada um. Então, no mínimo tem 5, né? Tem aquelas pessoas que dizem, eu vou morar sozinho. No mínimo vai 5 com ele. Ele nunca consegue morar sozinho, né? E muitas das vezes nós estamos no nosso lar, na nossa casa, no ambiente de trabalho, fazendo alguma coisa, os espíritos estão ali. Ainda mais quando a gente fica lá no Face o dia inteiro, eles estão lá olhando. Vocês pensam que não, estão lá. Então, os espíritos nos acotovelam em cada instante, em cada momento. E muitas das vezes, os nossos entes queridos, aqueles que partiram para o plano espiritual, que ainda não entenderam que estão lá. Às vezes, aqueles que, por algum motivo, nós falhamos em comportamentos morais em outra existência, também nos acompanham e muitas das vezes tentam nos influenciar e nos influenciam muitas das vezes em nossa atitude, nosso comportamento. Havia um espírito que certa feita disse que a senhora era tão azarada que ele disse assim, ela é tão azarada que eu vou fazer ela ficar pior ainda. Porque ela reclamava de tudo. Se chovia, ela reclamava. Se fazia sol, ela reclamava. Se a família tivesse uma atitude, ela reclamava. Tudo que acontecia na existência, ela reclamava com todo mundo. Aí um espírito percebendo aquela situação, o que ele fez? Ela vai ficar mais desequilibrada ainda. E aumentava. Então, da mesma forma que nós temos pessoas na Terra, no mundo material que nós vemos, que muitas das vezes não tem muito carinho pelo outro, faz chacota, cria dificuldades, quer pegar os bens do outro, quer levar o outro à violência, ao desequilíbrio, leva ao assassinato, da mesma forma que essas almas, quando fora do corpo, elas continuam com as mesmas características de influenciar. Então, por isso, se nós formos dividir 5 para cada um, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Pelo menos saber que essas almas. Agora, só que tem uma matéria que nós já falamos aqui, um conteúdo que nós já falamos aqui, que a gente às vezes esquece quando fala sobre obsessão. A gente sempre imagina obsessão só os espíritos que vão fazer maldade para nós. Mas a gente esquece que todos, sem exceção, têm um bom espírito que cuida de nós, chamado anjo de guarda, que já foi um tema, conteúdo de uma palestra que nós já fizemos aqui. Então, esse anjo de guarda é um bom espírito. Ele está num grau mais evoluído do que nós. E ele, muitas das vezes, ele não vai fazer aquilo que muitas vezes nós temos que fazer. Ele não é o nosso capataz, não é o nosso segurança. Ele é o nosso irmão maior, mais esclarecido, que nos orienta. Agora, quem é que se afasta do anjo de guarda? Quem é que se afasta dessas vibrações boas? Somos nós mesmos. E aí ele deixa que nós venhamos caminhar um pouco mais dentro daquilo que nós escolhemos, para um dia nós retornarmos ao caminho. Então, sempre, muitas das vezes, devemos sempre lembrar que esse anjo de guarda está sempre do nosso lado. Recordo-me que Divaldo Franco, numa das suas palestras, ele narra um fato ocorrido com o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que quando ainda estava no corpo físico, lá no seu consultório de medicina, lá no Rio de Janeiro, diz Dr. Bezerra de Menezes, através do Divaldo, que ele estando ali atendendo, já chegava um pouco à tarde, no horário da tarde, ele já estava quase se preparando para sair, quando chegou um pai, muito aflito, trazendo a sua filha, vestida masculina, coisa que não era habitual na época, envolvida numa camisa de força, por 2 enfermeiros muito fortes que traziam ela. E aquele pai chegou a Dr. Bezerra de Menezes no seu consultório e disse assim: Dr. Bezerra de Menezes, eu vim trazer a minha filha aqui para o senhor curá-la. Se o senhor não puder curar, eu vou matá-la. Vou matar e depois vou me matar também. E Dr. Bezerra de Menezes, naquele instante, olhando aquela jovem, do estado que ela se encontrava, ela tinha os dentes todos quebrados, a boca sangrando, porque cada crise que ela dava, ela tentava morder as coisas, as pessoas, o corpo não higienizado, os olhos esbugalhados, as unhas tinham crescido de tal forma que tinham penetrado na carne de suas mãos. Dr. Bezerra de Menezes se encheu de compaixão daquela jovem, abraçou-a e começou a chorar. E ela tentava mordê-lo, mesmo com as gengivas sangrando, mas o Dr. Bezerra de Menezes, com muito amor, abraçava e disse assim: meu irmão, nós somos 2 infelizes. Você, que o ódio te enlouqueceu, e eu, se fosse o verdadeiro servidor do Cristo, lhe acalmaria em nome de Jesus.
E naquele instante o doutor Bezerra percebe que a jovem começou a chorar também. Porque pela capacidade psíquica do doutor Bezerra de Menezes, ele verificou que havia um espírito atenazando aquela jovem. E naquele momento, ele percebe que aquele espírito, através da jovem, começou a chorar também. E ele então começa a desatar os laços da camisa de força. E o pai disse: não faça isso, doutor Bezerra de Menezes. O mentor espiritual é a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes alcança clima de perigosa obsessão. Então vejam que aí não tem o quadro de espírito influenciando, porque tudo a gente bota a cata dos espíritos, né? Então esse primeiro tópico aí nós vamos ver que é nós mesmos que criamos essa situação. Ali só um resumo da história. Jovino permanece sobre a imperiosa dominação telepática, a que se rendeu facilmente, e considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, essa atuação envolve também a mulher, atingindo-a de forma lastimável. Então ele tem um relacionamento, é casado, e tem um comportamento extraconjugal. E ele se sente então atraído em querer abandonar a família para querer ficar. Então muitos quadros que começam a ocorrer nos relacionamentos, tanto do homem como da mulher, de buscar, porque muitas vezes a gente está há algum tempo ligado a alguém, então tem aquela situação que, não, tem que fazer uma coisa diferente, está todo mundo mudando, eu quero mudar também, né? E aí começa a criar situações. E essas vezes as pessoas se deixam levar. E isso influencia ambos, tanto aquele que está tendo o comportamento desajustado, como aquele que, de uma certa forma, está sendo vítima ou está recebendo a influenciação. Então é mais ou menos assim. Ela então, o convida para participar do culto do Evangelho no lar, em casa, e naquele instante ele diz para ela que tinha um compromisso para sair à noite. E ela mentalmente diz assim: compromisso, compromisso. E ela se liga mentalmente quem? A amante. E ela então sente a vibração da outra e sente todas as dificuldades morais pessoais. Então isso é um processo dessa auto-obsessão e de obsessão, né, que vai vincular um ao outro, que precisa então ser atuado. O mundo espiritual atua, ajuda, porque ela é uma mãe, ela tenta cuidar da família, ela tem filhos para cuidar, e ela queria fazer o culto do Evangelho no lar. Mesmo ele saindo, o mundo espiritual auxilia para desanuviar esses pensamentos, mas a ligação psíquica, ela continua ligada àquela outra. Então isso acontece. Acontece também com aquelas pessoas que nós temos dificuldades morais, o vizinho, que muitas vezes a gente não vai com a cara dele, fica ligado, aí à noite se encontra os dois, né? Precisa estar ligado, está no corpo, não tem problema, não quero falar com o meu vizinho. Mas daqui a pouco sai do corpo, está lá os dois. E se engalfia, briga no plano espiritual. Ou seja, nós temos que entender que a nossa vida na Terra, materialmente falando, ela é restrita ao momento de vigília. Saiu do corpo, nós vamos para o plano espiritual e convivemos com as realidades. Então esses vínculos muitas vezes acontecem sem precisar ter alguém que nos influencia. A auto-obsessão, que é um outro processo. Nossas ideias esterilizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. Então, por exemplo, o pensar mal, o desequilibrar-se, o achar que todo mundo é contra você, o achar que tu não vai conseguir algo. Você cria na tua tela mental esse distúrbio, esse desequilíbrio, e entra no processo de auto-obsessão. Aí começa a acreditar que você é a pior pessoa do mundo, começa a achar que ninguém gosta de você, aí começa a querer ficar isolado dentro de casa, ou seja, aí chegam os quadros depressivos, das fobias, que começam a ocorrer no indivíduo, mas é gerado pela própria pessoa. Logicamente que pode ter alguma influência espiritual, mas muitas das vezes é a falta de a gente entender que nós somos filhos de Deus. Por maior que as dificuldades ocorram na existência, nós vamos ultrapassar essas dificuldades, por pior que seja. A ideia de um ser organizado por nosso espírito, a que dá o pensamento, a forma, né, ao qual a vontade imprime movimento e direção. E muitas das vezes a gente até sente uma presença espiritual. E chega na casa espírita, não, tem um espírito que está me perturbando. Nós fazemos alguns atendimentos e às vezes tem quadros muito difíceis para a pessoa entender, para ela modificar esse quadro mental. É difícil, precisa de orientação, mas o passe na casa espírita ajuda a pessoa já a pensar diferente. Então, a auto-obsessão é algo que cria. Há uma história narrada no livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Fernando de Miranda, de um indivíduo que ele, na Terra, né, ele tinha uma formação, tinha a sua profissão, e ele com um comportamento desajustado,
ele levou a mulher, a esposa dele, a ter uma doença, ela desencarna, e ele entra em um processo de desequilíbrio depois. Chegando no plano espiritual, ele gera para si as dificuldades morais. E está lá a história do encapsulado. Ele gera um campo mental, fluídico, onde ele ficava enovelado naqueles pensamentos. Precisou uma intervenção. Por que eu estou contando esses casos? Para gerar curiosidade em ler essa obra, para a gente entender. E nessa obra, por exemplo, vai falar que existe no plano espiritual um sanatório para cuidar de espírita. E aí o pessoal ficou feliz. Tem espírita, Sidney sabia agora que tem um hospital no plano espiritual para nós espírita, para médium. E eu falei, mas tu leu lá como é que é o hospital? É um masocômio, é um local de loucura. Tu quer ir para lá? Então, muitas vezes a gente quer ir para lá, achando que agora é uma maravilha. Então, bom é não ir para lá, né? Mas muitas das vezes é preciso que a gente entenda esse mecanismo, como é que funciona esse mecanismo de dor, de sofrimento. Aí tem os casos, por exemplo, do escritor, as ideoplastias, formas de pensamento, ou seja, aquilo que ele escreve, muitas das vezes, fica em formas de pensamentos, criando dificuldade, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve. Mesmo que não seja um livro, no Face, seja onde for, aí tu cria um comentário desairoso sobre a conduta de alguém, tu começa a criar em ti um campo mental fluídico, né, desajustado. E depois, essas formas de pensamentos, elas te acompanham, principalmente quando eu vou para o estado onírico, o estado do sono. A possessão partilhada está aí, nos ambientes, muitas das vezes, onde nós vamos, né? Desse ambiente onde há o álcool, a droga, os espíritos estão junto ali, para beber junto com o outro. Aqui é um caso muito interessante, que está lá no Sexo e Destino, de André Luiz, que vai falar justamente de um homem lá, no apartamento dele, lá no Flamengo, no Rio de Janeiro. Ele está sentado, e havia 2 espíritos dentro de casa, na casa dele. E um espírito tem vontade de beber algo. Veja, os espíritos, gente, não vai abrir a garrafinha do bar, botar no copo, botar um gelinho para tomar. Porque ele não tem essas condições. Ele vai utilizar quem? De um encarnado. E ele então chegou até o homem e disse assim, estou com sede, e mexeu aqui na traqueia dele. Ele começou a ter vontade, ele foi, levantou, preparou uma dose, e na hora que ele foi tomar, o espírito se acopla nele e sorve junto com ele. Ele não bebe o líquido, mas ele suga o plasma daquela bebida. Passado um tempo depois, o outro que está presente também está com sede. E aí vai lá, faz a mesma cena. Então essa cena se repete, e o André Luiz, observando, pergunta ao mentor espiritual, ele é uma obsessão de subjugação? Que no primeiro plano até parece que é. E aí o mentor espiritual disse, não, é obsessão simples. Lembra a obsessão simples? Aquela que você pode se livrar. Então, ele poderia não utilizar. Ele poderia não beber. Ele poderia não cultivar esse tipo de vício. Então, vejam, muitas das vezes esse vício, que nós somos responsáveis naturalmente, tem um componente de influência espiritual. Aí nós temos o caso de Libório, esse caso é interessante. Uma senhora procura a casa espírita para ser ajudada num processo obsessivo, de influenciação obsessiva, que ela está recebendo, que ela diz ser do marido dela, que já estava morto, já fazia um tempo, e ela vem pedir essa ajuda. E o mundo espiritual, então, atende o caso dela, vai atender o caso dela. Então, moléstia nervosa, complexa, histeria, epilepsia, psiconeurose, que ela estava no quadro difícil. Bom, só que aí, esse espírito, então, é trazido numa reunião mediúnica na casa espírita. Quando ele é trazido, ele tem dificuldade, porque ele a influenciava e criava dificuldade para ela. E ele, então, estava sendo atendido, foi atendido. E ele é levado, então, à reunião mediúnica, é mais ou menos assim que funciona. Aqui está a médium, aqui o espírito do médium, que, de uma certa forma, ele se afasta, ele continua controlando toda a comunicação, e o espírito se usa do perispírito da médium para haver a comunicação. Então, aí o perispírito da médium controla tudo. Por isso que o médium educado, ele controla as comunicações. Se o espírito quer bater, se o espírito quer xingar, ele controla. Coisa que quando o médium não é educado, aí nós vemos os quadros mais difíceis. A pessoa cai no chão, a gritaria, há uma série de situações. Então esse aí foi o local de atendimento. E o doutrinador é a pessoa que é influenciada pelo plano espiritual, ele vai falar com o espírito, ele vai conversar, ele vai falar em amor. Tem um companheiro da nossa casa, que um dia ele virou para mim e falou, Sidney, eu quando morrer eu quero ser obsessor. Eu falei, ué, mas que é isso?
Ele falou, não, eu descobri o seguinte, na reunião mediúnica, né, os doutrinadores atendem com muito carinho o obsessor. Fala assim, meu irmão, perdoa, Jesus está aí para te ajudar. E fala com muito amor, porque ele não está vendo o obsessor, né? Porque se ele vê mesmo, se tivesse encarnado, ele já não agia do mesmo jeito. E ele falou assim, olha, é tão bem tratado o obsessor, que eu quero chegar no centro espírita e quero ser obsessor. Porque muitas das vezes, quando a gente está com outro do lado, a gente trata mal. É um parente, um amigo, um irmão, alguém do próprio círculo de trabalho, às vezes, da casa espírita. Nós criamos dificuldade. E depois vamos para a reunião mediúnica falar de amor. E aí o espírito fala, tu fala de amor, mas tu não ama, tu não perdoa, tu continua agindo do mesmo jeito. Veja o que é esse trabalho da reunião mediúnica, é um trabalho de renovação, principalmente daqueles que estão ali para fazer esse trabalho. E ele, então, o doutrinador, neste caso aqui, o orienta, fala ao seu coração, nota ali a energia, né, que ele não está falando só na questão intelectual, ele está falando também na área emocional. E o espírito, então, se emociona. Ao se emocionar, ele entrou no estado de ajuda, aonde o mundo espiritual vai intervir. E aí cria, vejam, essa aí é o condensador ectoplasmático. Está nas obras de André Luiz, nos domínios da mediunidade. Mais uma obra para a gente ler, tá? Vai anotando aí. Então, ali, esse mundo espiritual, o mundo espiritual, melhor dizendo, numa reunião mediúnica, ele pega o quadro da situação do espírito, pela mente do espírito, de vidas anteriores, juntamente com as vibrações mentais dos médiuns, e cria essa estrutura, como se fosse um data show. E começa a mostrar a vida passada dele, aonde é que ele errou, por que ele está naquela situação. E ele começa então a entender que numa vida passada, ele tinha uma mãe muito doente, e ele não atendeu, a mãe pediu para que ele comprasse o remédio, disse que onde estava o dinheiro, ele pegou o dinheiro todo, gastou, e não atendeu a mãe naquela encarnação. Então mostra aonde que ele começou a cair moralmente, os erros que ele começou a cometer. Bom, mas aqui ele é atendido, e aí na realidade, ele é depois levado para o plano espiritual, desse atendimento, e ele se encontra lá no plano espiritual. Só que tem um detalhe. Lembram da esposa que eu disse, né, no início? Que ela chegou na casa espírita pedindo ajuda para que aquela influência negativa que eu estava sentindo, que ela precisava de ajuda, e a casa espírita fez ajuda, o mundo espiritual ajudou, atendeu o espírito. E aí, quando ela se sentiu sem a influência do espírito, quando ela percebeu que não tinha mais aquela influência do espírito, ela estava ficando boa, aí ela começou a ficar com saudade dele. E ela então queria ficar com ele. Aí o que aconteceu? Quando ela saía do corpo, e aqui ó, com esse fio prateado, significa que nós estamos ligados ao corpo físico, tá? Então o perispírito se distende, e aí fica esse fio prateado. Por isso que quando o pessoal diz assim, eu vi um fantasma, tinha um lençol, não era lençol não, era o campo fluídico do perispírito atrás, né? Então muitas vezes a gente confunde. E aí ela foi procurá-lo. E aí o que acontece? Ela que tinha um processo obsessivo com ele. Ele era recíproco, ela atraía ele, atraía também. E ela então vai no mundo espiritual encontra ele dormindo no leito, no hospital, no plano espiritual. E ela vai procurá-lo porque ela agora queria a presença dele de novo, ela queria aquela simbiose psíquica que ela estava achando maravilhoso. Então veja, muitas vezes o quadro obsessivo é uma escolha nossa, não é uma escolha do espírito. Nós às vezes desejamos tanto lá no mundo, no íntimo do nosso pensamento, e nós temos essa dificuldade. E aí, nesse caso, ela chegando lá. Só que tem um detalhe, a médium que atendeu o espírito, lá na reunião mediúnica, ela também se interessa por ele, porque ela fez o primeiro atendimento, mas ela tem o amor pela tarefa que ela desenvolve, ela também saiu do corpo e foi lá no mesmo lugar. Aí quando a esposa chega lá, vê outra mulher. Então imagina, a esposa vê outra mulher, né? E quem que já não imaginou? E bateu ciúme nela. Quando bateu ciúme nela, ela ficou brava, porque mulher ciumenta é fogo, né? Ficou brava, ficou assim, né? Daquele jeito. E aí voltou para o corpo correndo, cheio de odinho, porque a gente cria odinho. Não sei se você já viu a pessoa que quando cria odinho, está cheio de odinho em volta dela, né? Fica um monte de odinho. E ela criou os ódios dela e saiu correndo para o corpo. E aí o mundo espiritual, André Luiz, analisando juntamente com o mentor espiritual, disse que foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Porque agora ela psiquicamente não vai querer procurá-lo mais. Então vejam, ele havia o processo de desequilíbrio, o encarnado também, só que o tratamento, vejam, é feito, é assim na reunião mediúnica. Não tem nada demais, não prende espírito em garrafa, não faz nada disso. Então, a doutrina espírita é uma doutrina
que utiliza as técnicas de Jesus, que é a técnica do amor, como o relato que eu fiz com a mensagem, né, ou a história do Dr. Bezerra de Menezes. Então, daí nós temos a fascinação, a obsessão oculta, a obsessão durante o sono e a obsessão coletiva. Aí, algum caso de obsessão, que eu já narrei também para vocês, o fenômeno da licantropia. Aí o caso, por exemplo, de um jornalista que pretendia difamar uma jovem numa reportagem, e ele, então, é influenciado pelos espíritos. E veja o ambiente onde ele vai escrever essa reportagem. De álcool, de bebida, totalmente desequilibrado. Então, dependendo do ambiente onde eu procuro, a minha intencionalidade, que está embutida naquilo que eu quero fazer, os espíritos me influenciam de acordo. Então, eu tenho que mudar meu quadro mental e a minha intenção. Então, o ambiente de um bar, isso aí para a gente ver, né? Porque a gente gosta de festejar o Natal, não, vou beber todas, né? Cuidado, está bebendo junto com o outro também, né? Está todo mundo lá junto. Aqui os quadros mais sérios, não vou deixar esse quadro muito tempo, senão vocês não vão dormir, né? Ficar olhando. São quadros muito sérios de possessão que gera o quadro de epilepsia, que é feito um tratamento. Por isso que eu digo que tem alguns quadros que é preciso um tratamento especializado, e raramente algumas casas espíritas hoje o possuem. Então vamos entender agora como é que ocorre o processo obsessivo, tá? Eu tenho a palestra até às 9 da noite, então fiquem tranquilos que daqui a pouco eu termino. Como é a última do ano, né, vamos aproveitar ao máximo. Então, a obsessão kármica aqui, no sentido kármico, não é a visão, naturalmente, quando se fala em karma, da visão lá do budismo. Mas a visão aqui é a lei de causa e efeito, porque o karma e o dharma são situações que já estão definidas. E na visão de causa e efeito, o indivíduo pode modificar. Então, pela visão da lei de ação e reação, ou seja, aquilo que eu fiz, eu tenho uma reação, ela gera, a obsessão pode gerar por isso. E aí, é o comprometimento de vidas passadas. Então, eu estou sendo influenciado por um comprometimento. Alguém que eu tirei a vida, alguém que eu matei, alguém que eu prejudiquei, alguém que eu criei alguma dificuldade, então eu volto. Como no caso que eu narrei do Dr. Bezerra de Menezes, da jovem. Ela foi esposa daquele que hoje o obsidiava, juntamente com aquele que é o seu pai hoje, mas que na vida passada foi o amante, e na vida passada ela se comprometeu moralmente, traiu o esposo, e agora ele, na situação de espírito, a influencia. Então vejam que aí é um comprometimento de vida passada. Como é que desintrinca isso? Através do amor. Não tem outra maneira. É feita orientação tanto para um como para outro. Como no caso que eu já narrei de Dr. Bezerra de Menezes. O motivo? Desejo de vingança. O que tem de quadros de desejo de vingança é muito grande. Principalmente quando a gente vê nesses quadros sociais de indivíduos que odeiam práticas religiosas ou outros, eles continuam nessa simbiose de desequilíbrio. Para mudar esse quadro, eles têm que deixar de reencarnar naqueles locais para reencarnar em outra estrutura social para mudar a sua psicosfera. E a outra questão da obsessão é a afinidade moral. Essa nós atraímos gratuitamente pelo nosso comportamento moral. Não tem a ver com vida passada. É derivado das nossas atitudes morais. Imperfeição moral é a causa básica do processo, ou seja, se eu tiro a imperfeição moral, a influência deixa de existir. É a mesma coisa do celular que foi pedido para a gente desligar, né? Então, o celular funciona do mesmo jeito. Se eu não desliguei, daqui a pouco alguém toca para mim e vai entrar, porque as ondas estão aqui. E vai captar, e de repente o celular vai tocar, e até tem umas músicas bem estranhas, né? O pessoal vai sair correndo para desligar, aquela coisa toda. Bom, a mente nossa, gente, funciona do mesmo jeito. Se entrou naquela sintonia, no lugar onde eu passei, numa conversa degradante, né? Se eu tenho uma conversa vulgar, atrai espíritos vulgares, eu começo a sentir influências vulgares. E aí eu tenho a dor, sofrimento, tristeza, que eu não sei explicar porquê. Tudo por quê? Porque eu entrei naquela faixa vibratória. Então, saindo dessa faixa, eu posso encontrar. Então, a imperfeição moral, referência às tendências viciosas. Então, essas tendências viciosas, quando modificadas. Então, o ponto básico, o processo ocorre através de uma sintonia mental. Então, a mente tem que ser educada. Envolvimento fluídico, que começa a ocorrer. E aí, a hipnose comportamental, que pode ser repetição de comportamento, na área do desequilíbrio, por exemplo, sexual. Na área por exemplo, tem um processo de envolvimento que é para falar mal da alheia. Adora falar mal da vida do outro. Então, já que você quer treinar para não falar mal da vida alheia, você faz um treinamento. Não vou falar mal mais da vida alheia de manhã, eu vou falar só de tarde, porque de manhã, não. Ou seja, não dá para mudar de uma hora para outra, né? Então, tem que mudar aos poucos, vai se conquistando, vai percebendo.
Tem gente que pega o Evangelho segundo o Espiritismo para ler e diz assim, poxa, essa mensagem é boa para fulano. Não é boa, não, é para você. Né? Ah, essa palestra, fulano tinha que estar aqui. Não, é nós que está aqui. Só para vocês terem uma ideia, gente, a minha palestra, todas elas, eu descobri uma coisa. Eu tenho que ficar até o fim da palestra. Eu não posso sair antes. Todos vocês poderiam já ter ido embora. Mas eu tenho que ficar. Então a boca que está mais perto do meu ouvido sou eu e mais comprometido. Então quando a gente se encontrar no umbral, já sabe, né? Ô, Cid, está por aí, vai estar todo mundo lá. Não te preocupe. Só tem gente conhecida mesmo, né? Agora, não vale aquele conhecimento do Face, não, tá? Tem uns 5 mil lá, não adianta. Tratamento. Vamos rapidamente no tratamento. A participação da vontade, né, do paciente, isso é importante. É um atributo essencial do espírito, tá? Né? A vontade impõe disciplina. Então, eu tenho que ter a vontade de me melhorar, né? Gerando uma disciplina mental. A mudança dos pensamentos, está aí, ó. Então, essa mudança, eu tenho raiva, ciúme, mágoa, só penso coisas negativas, eu atraio espírito da mesma estirpe, da mesma qualidade. Então, eu tenho que mudar esse quadro mental. A primeira providência é mudar a direção do pensamento. Um pensamento negativo, um pensamento salutar. Mas como é que eu mudo isso? Eu mudo não é só 5 minutos. Eu tenho que fazer sempre. Se eu estou sentindo que eu não consegui sair da sintonia, eu começo a fazer a prece. Eu vou fazendo 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2. Faz prece o dia inteiro. De manhã, de tarde, de noite, até você conseguir se controlar. Ah, não, eu fiz a primeira prece, os espíritos me pegaram e aí eu não consegui mais. Não, vai tentando. Porque eu preciso criar a autodisciplina. E essa autodisciplina é uma questão pessoal, não vai ser o mentor espiritual que vai te ajudar. Depois que a gente está mais luarizado, eles nos auxiliam, com certeza. Aí a reforma íntima, que é a transformação pessoal, a obsessão sempre decorre de uma imperfeição moral. Se é imperfeição moral, eu tenho que tirar ela de mim. Né? E a maior dificuldade é fazer essa reforma íntima, né? Para se ajustar perante as leis divinas, como o próprio Cristo nos ensinou. A prece é um outro mecanismo que nos aproxima de Deus. Então, a prece sentida, a prece que nos conecta ao plano espiritual, nos auxilia, porque aí nós somos circundados por bons espíritos que se aproximam de nós. A prece não tem apenas um efeito de invocar o auxílio espiritual, mas exerce uma ação fluídica em que ora. Está aí no papelzinho de vocês, só já botei, né, para ninguém esquecer. Então, ela mais exerce uma ação fluídica em quem ora. Então, eu orei por alguém, fiz uma prece por alguém, como agora aconteceu esse desastre, todo mundo levou o pensamento. Isso ajudou a cada um pessoalmente. Isso foi necessário para que o mundo entenda que é possível mudar o quadro do planeta. Não é a dor, não é a guerra, não é o sofrimento, não é o desequilíbrio, não é os quadros políticos desajustados, mas é uma mudança mental individual de cada um que começa a colaborar para o equilíbrio do planeta. A prece liberta a mente, viciada para a captação de energias inspiradoras. Então, na hora que eu vou deitar, na hora que eu vou me levantar, na hora que eu vou me alimentar, na hora que eu vou encontro com a família, ainda mais agora, nesse período de Natal. Não, mas que não seja só esse Natal, como a mensagem falou. O Natal de todos os dias, de reunir, de vibrar com as famílias, né? Com o pensamento voltado no bem. A outra situação é a evangelização. As palestras públicas, né? Que é o lugar onde nós aprendemos, também modifica o nosso quadro mental, o estudo que nossas crianças recebem, o estudo que os grupos de estudos propõem nas casas espíritas, tudo isso nos auxilia a entender sobre as questões do mundo espiritual e perceber que nós somos criadores da nossa própria felicidade. O passe, como nós bem sabemos, ele é essa transfusão fluídica, ajuda, por exemplo, naqueles quadros que eu mostrei lá, telepático, de diminuir ou diluir essas energias mentais, emocionais que nós geramos. Então, o passe é importante. Só que não, essa ação, né, dessa troca de energias, precisa que a gente faça a nossa parte depois. Nós saímos daqui envolvidos nesse campo vibracional que o Centro Espírita estabelece, mas depois quem tem que fazer a outra parte somos nós. Por exemplo, se eu tenho alguém em casa na qual eu deixei a situação não muito bem resolvida, ele pode até ajudar, te intuir, a pedir desculpa. Agora, quem tem que chegar lá a pedir desculpa é você, abraçar. Já, por exemplo, se foi a esposa que está aqui, o marido ficou em casa meio brabo, né? Chega lá e abraça ele, meu bem, aí bota a mão na cabeça, já dá um passe nele, que aí ele se acalma um pouquinho, né? Se você está com amor, então tu passa. E se é o homem que está aqui, a mulher ficou em casa, e ela ficou já brava porque tu saiu de novo, né? Final de semana, e aí você chega lá, meu bem, vamos jantar fora. Aí ela se ilumina, porque olha, a pessoa convidou para jantar fora, muda o quadro mental.
E aí você chama ela para comer um sanduíche ali na rua mesmo, mas come sanduíche. Muda, tem que mudar. Ou seja, mudar. Porque agora eu aprendi algo, aí chega lá, o outro nos trata com ingratidão, o outro fala isso, a gente já decide, esse negócio de seguir Jesus já é difícil. Já não quero mais. Né? Por quê? Porque a gente não acredita na capacidade de transformar. Por exemplo, Jesus, gente, espera a gente há 2000 anos. E vai continuar nos esperando sempre. A água frutificada que nós tomamos ao descer aqui, ou que trazemos nossa garrafinha, não importa. Mas essa água, ela tem 50% do medicamento, que vai atuar na nossa estrutura do nosso perispírito, que vai entrar na nossa corrente sanguínea, que vai atender cada parte do nosso organismo. Agora, os outros 50% é minha atitude mental. Porque aí eu vou carrear essas células do sangue com essas vibrações de paz, de amor, de equilíbrio. Então eu posso tomar um passo 100 vezes e não melhorar, porque faltou meus 50%. Então é preciso que a gente entenda que nós temos que estar participando ativamente. Então, participação do paciente, vontade, mudança dos pensamentos, reforma íntima, é o quadro para que a gente comece a trabalhar. Se por acaso a gente não conseguir fazer até dia 31, comece a fazer a partir do dia 1º, né? 2017, a mudança mental, emocional, para ter uma vida diferente, um pensamento diferente. E aí é um processo de autodesobsessão, onde nós mesmos somos médicos, começamos a cuidar de nós mesmos, como Jesus falou, né? Nos autocurar na nossa caminhada terrena. É natural que espere auxílio, mas é necessário que te auxilies. Meditemos no esforço generoso daqueles que nos amparam e saibamos colaborar com eles a benefício nosso. Estou mostrando que é justamente nesse momento da gente perceber que nós estamos sendo ajudados, mas temos que fazer a nossa parte. Dr. Bezerra de Menezes, depois de vários anos daquele atendimento que ele fez lá no seu consultório no Rio de Janeiro, ele retorna à pátria espiritual. E chegando lá, foi recebido por Celina, a enviada de Maria. E ela disse: venha, doutor Bezerra de Menezes, apraz a nossa Mãe Santíssima, que tu não permaneças mais no orbe terrestre, para que tu possas então estar em um orbe melhor, para poder auxiliar outros e continuar no seu grau, na sua evolução. E doutor Bezerra de Menezes, lembrando das dores, do sofrimento de todos nós aqui da Terra, e daqueles que ele tinha atendido, ele virou para Celina e disse: Celina, se eu posso pedir, peça a nossa Mãe Santíssima que eu continue na Terra para auxiliar aqueles que sofrem. E doutor Bezerra de Menezes ficou quieto e Celina disse: em um momento só, doutor Bezerra de Menezes. Se deslocou, porque os espíritos no plano espiritual mais evoluídos se deslocam com simplesmente um pensamento. E ele então, ela se deslocou, volta um tempo depois e disse: foi-lhe concedido, doutor Bezerra de Menezes, para que o senhor continue na Terra, influenciando a paz, o mundo. O doutor Bezerra de Menezes é o organizador do movimento espírita brasileiro, que cuida juntamente com outros espíritos para esse crescimento desse entendimento da nossa doutrina. E o doutor Bezerra de Menezes, então, ficou feliz por poder continuar no orbe terrestre para auxiliar. Mas lá no plano espiritual, naquela casa que ele se encontrava, ele ouviu vozes do lado de fora. Ele ouviu vários espíritos falando, e muitos falavam, gritando hosanas ao nome do Dr. Bezerra de Menezes. Vários gritavam seu nome, felizes, alegres. E ele pergunta: Celina, o que aconteceu, Celina? O que é isso? E ela disse: venha, Dr. Bezerra de Menezes, venha ver. E ele então chegou na janela lá da casa que ele se encontrava, olhou o jardim daquela casa. Estava repleto de almas, espíritos, para todos os cantos, e todos gritando: muito obrigado, doutor Bezerra de Menezes, pelo bem que você fez na terra, muito obrigado pelo remédio, muito obrigado por isso. Eles todos agradeciam, felizes, agradecendo pelo bem recebido. E lá no meio daquele grupo de espíritos, levantou uma mão e disse: lembra de mim, velhinho bom? Lembra aquele dia que acendeste uma luz no meu coração? E o doutor Bezerra de Menezes percebeu que o coração daquele espírito estava transformado numa estrela. Se por acaso nós estivermos em fases muito difíceis na nossa existência, vamos amar um pouco mais, vamos perdoar mais, vamos aceitar o outro mais como o outro é. Já não um compromisso porque é Natal, mas um compromisso de felicidade para nós, em primeiro lugar, e para aquele que Deus colocou ao meu lado. E como hoje, para encerrar a nossa festividade
ou melhor, nos preparar, né, para o término das atividades da Casa Espírita, que a gente vai ter aí depois uma música, eu queria só deixar um presente para vocês, porque eu me sinto assim muito agradecido a esta casa, pelas oportunidades que eu tive de estar aqui, para falar um pouco da doutrina do Cristo. Registrou o nosso querido Chico Xavier no livro A Ponte de Luz, ele vai registrar uma mensagem intitulada, que vai falar justamente a respeito, Maria Dolores vai falar a respeito dessa nossa caminhada terrena, que é chamada Ponte de Luz. É o livro A Vida Conta. Ela vai dizer mais ou menos assim: terminara Jesus a prédica no monte, nisso o apóstolo Pedro se aproxima e diz: Senhor, deve haver alguma ponte que nos conduza ao alto, ao céu que brilha muito acima? Conforme eu vi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós, mas deve haver no além, o país da beleza, mais sublime em fulgor e grandeza. Onde está a ligação, Senhor? Onde este divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso. Da palavra de luz que lhe fluía a jorro, segundo vagou olhar pelas pedras do morro, e depois de cumprida a reflexão, falou ao companheiro: ouve, Simão, essa ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos que atingi-la, não é bem pela antiga estrada humana. Como será esse caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar: coração que escolhe às vezes vai sozinho, reconhece senão renúncia e dor, solidão e amargura, e conquanto vive e pratica a lei do bem, sofre o assédio do mal que o vergaste e procura reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento. Quem busca nesta vida transitória a ponte de luz para a eterna vitória, há de saber amar os próprios inimigos. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes. E mesmo quando o mal pareça vencedor, confiando em Deus, doará mais amor. E mesmo que a morte, Pedro, se lhe impunha, na injustiça, ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir. Desculpará injúrias e humilhação, se deseja elevar o coração à ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho e desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia ante o céu anunciando aguaceiro imenso, Pedro foi ao Calvário aflito e atento, envergando o disfarce. Queria ver o mestre, aproximou-se para sentir o extremo desconforto. Simão chorou em ver o amigo morto, e ao fitá-lo, magoado, loramente, ele ouviu uma voz a falar-lhes das alturas: ouve, Simão, recorda os pensamentos teus e meus, não tema. Esta cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas alta e bela para o reino de Deus. Muita paz. Agradecemos ao Sidney por esses esclarecimentos e pela bela poesia que ele nos brindou. Muito obrigada. Nós vamos agora, para encerrar o nosso trabalho de hoje, antes do passe, ouvir o nosso coral, que vai nos alegrar mais um pouco o nosso coração. Noite. Este é o Coral Espírita Luz em Canto, que foi criado com o objetivo, com a finalidade de usar a música, o canto, para divulgar a mensagem espírita cristã. Hoje, como tinha que ser, cantaremos canções que celebram essa data linda que está chegando, que é o Natal. Vamos apresentar 3 canções, sendo que a primeira se chama Natal Todo Dia. Essa canção, de uma forma muito simples, muito singela, tenta nos mostrar que chegou a hora de fazermos com que o Natal deixe de ser uma festança de um único dia, para tornar-se um estado de espírito que perdure durante todo o ano. Para vocês, então, Natal Todo Dia. Olham com brilho no olhar, a gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão
magia. Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, que for o melhor presente é sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Natal todo dia, todo dia é Natal. Natal todo dia, todo dia é Natal. Natal todo dia, todo dia é Natal. Natal todo dia. A segunda canção que vamos apresentar é bastante conhecida de quase todos vocês, creio eu. Se vocês tiverem vontade, cantem conosco, porque se é verdade, e é verdade, que a música e o canto é uma ponte entre a terra e o céu, quanto mais vozes participarem desta ponte, mais alto ela conseguirá chegar. Para vocês, o Natal existe. Você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver um amor vencer, mas que a dor nascer.
Eu esperava sempre, sempre por você, Jesus. Mas quem chegava era o Papai Noel. Até que um dia descobri que Jesus estava aqui, num velhinho que espera um sorriso inocente, no socorro de uma prece ao irmão em aflição, no Evangelho que esclarece e que é consolação. Ah, eu encontrei Jesus. E você, já encontrou? Para vocês, eu encontrei Jesus. Jesus nasceu.